gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, né, para apresentar uma super dica. Tô aqui terminando de aplicar esse forro nessa parte de baixo aqui desse biquíni. E essa é uma técnica nova, né, que eu desenvolvi tem poucos dias, porque eu não estava satisfeita com a aplicação do forro, né, com agulha e linha, ou seja, manual. Então, eu quis desenvolver uma técnica onde eu pudesse aplicar ele na máquina e ele ficar assim, tá vendo? Dessa forma. Gente, eu achei que deu super certo, tá? E eu vou compartilhar essa dica com vocês, né? Porque eu adoro compartilhar dicas e eu acho que para vocês desenvolverem aí nas peças de vocês e utilizar, vai facilitar muito. É claro que para isso a gente precisa ter uma máquina, né, de costura, pelo menos uma máquina de costura reta, né? Para esse tipo de acabamento aqui tem que ser uma máquina de costura reta. Mas quem não tiver, né, aí a gente continua mantendo aquela diquinha de fazer a aplicação do forro com agulha e linha, né, de forma manual. Mas como eu quis, assim, né, dar uma cara mais profissional ainda às minhas peças, deixar elas com um acabamento ainda melhor, mais seguro, né, para cliente ficar mais satisfeita, eu quis desenvolver uma técnica que eu conseguisse um acabamento assim, dessa forma. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Esse aqui, eu acabei de pregar, né? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz, né? E como que vai ser fácil aí para vocês executar, para quem já tem habilidade, né? Com a máquina de costura, claro. E as técnicas que eu desenvolvi para que quando a gente virasse a peça, né? Para quem já sabe fazer aplicação de forro, essas coisas, quando a gente virasse a peça, ela não ficasse de forma que diminuísse o tamanho, comesse um pedaço aqui do crochê, entendeu? Então eu fiz toda uma técnica para que a gente pudesse trabalhar nele e manter o tamanho direitinho. E eu vou explicar tudinho para vocês agora nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que seja uma dica aí realmente que vocês possam, né, e tenham condições de aplicar. Se não tiver, antes, quando eu não tinha máquina, eu pedia ou a minha mãe ou uma amiga minha que tem para fazer aplicações de forro para mim. Só que eu nunca fiz assim, né, na parte de baixo. Esse aqui foi o primeiro, na verdade foi o segundo que eu fiz. O primeiro foi um teste, deu certo, mas eu quis melhorar e eu vou mostrar para vocês como que eu melhorei para ficar ainda melhor o acabamento aqui nas laterais, tá vendo? Então, sempre que eu precisava de um forro assim numa saia, né, num top, eu pedi minha mãe ou alguém para aplicar, porque eu não tinha máquina em casa. E agora, a minha mãe resolveu me emprestar a máquina dela, deixar aqui comigo uns dias, né, para que eu conseguisse desenvolver essa técnica e conseguisse fazer o máximo de trabalhos possíveis, né, acabados com essa técnica. E já que eu tô tendo essa oportunidade, né, de compartilhar isso com vocês, eu já vou estar gravando aqui esse passo a passo, a forma como eu apliquei, e vou mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês me acompanhem, gostem desse vídeo, dessa dica, e compartilhe bastante aí com as nossas amigas aí, que adoram fazer um crochê e dar super acabamentos aí para ficar o mais profissional possível, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui eu já deixei, né, essa calcinha já iniciada e a forma como que eu finalizei aqui as laterais, né, essa borda aqui, para vocês entenderem por que que eu fiz isso, tá bom? Eu vou explicar direitinho como que eu fiz essa calcinha para chegar nesse tamanho. Esse tamanho aqui é um tamanho M, tá? Para quem gosta assim, de um M menorzinho ou um P, né, que vai tampar um pouquinho mais. Então, o que que eu faço? Eu faço a estrutura da calcinha
Se vocês não souberem como que faz, né, como iniciar aqui, quiser aprender a fazer esse modelo de calcinha, eu vou fazer a videoaula dela, tá? Eu vou deixar disponível também a execução desse tipo de calcinha, tá bom? Mas hoje a intenção desse vídeo mesmo é a aplicação do forro na máquina, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que eu fiz. Então, gente, aqui eu fiz a execução, né? Toda em pontos altos, tá vendo? A parte da frente, a parte de trás. E aí, como a gente tem que pregar o forro, e geralmente, né, quem entende de costura aí, quando a gente vai fazer pregar um forro e virar a peça, automaticamente uma parte, né, a parte que a gente costura, vai ficar embutida, ela fica para dentro. Então, o que que eu fiz? Para que eu não embutisse a parte do crochê, né, em pontos altos aqui, que é o que eu preciso para manter o tamanho M dessa peça, eu fiz 2 carreirinhas aqui de ponto baixo, tá vendo? Então, eu vou utilizar essas 2 carreirinhas de ponto baixo para ser a minha base de costura, onde eu vou costurar o forro, tá? Então, eu tenho que manter a minha costura aqui, nessa linha, tá? Nessa marcação aqui de pontos baixos, esses pontos baixos aqui eu fiz justamente para que eles ficassem embutidos, para que eles ficassem para dentro. Eu não preciso deles aqui no crochê, tá? O meu tamanho do crochê padrão é apenas os pontos altos, tá bom? Não sei se eu consegui explicar direitinho, mas enfim, essas carreirinhas, essas 2 carreirinhas de ponto baixo aqui que eu fiz, elas são simplesmente para servir de base para minha costura, tá bom? Então, aqui, o que que eu faço? Eu cortei aqui o forro, vocês já podem cortar ele no formato, tá? Eu cortei aqui para vocês visualizarem como que eu faço o recorte. Então, é o seguinte, aqui é o forro que eu vou usar, né? Então, eu cortei ele mais ou menos aqui, né, da largura. Aqui a parte de trás, ela é um pouco maior, então a gente tem que cortar, né, contando com a parte de trás. Mas se vocês já quiserem fazer a marcação do forro certinho para fazer o recorte, pode também. Eu fiz assim para vocês visualizarem como que eu faço, tá? Eu não vou aproveitar essas laterais, não dá para aproveitar, mesmo que se eu cortasse já, né, no formato do biquíni, eu também não aproveitaria essas sobras aqui. Então, eu deixei ela assim, para ficar até mais fácil de aplicar, tá bom? E para ficar melhor, né, a aplicação, a questão de prender aqui com alfinete também, para vocês visualizarem direitinho, tá bom? Pra gente ver aonde é que a gente vai passar essa costura. Então, é opcional. Eu recortei assim, tá? Mas é por uma questão mesmo de visual aí pra vocês. Mas, tá? Vocês podem já recortar no tamanho certinho aqui, no formato do biquíni de vocês, tá bom? Então, aqui, o que que eu faço? Eu vou vir, né, alfinetando aonde eu vou passar a costura. Lembrando, gente, que eu vou precisar costurar em cima aqui dessas 2 carreirinhas de pontos baixos que eu fiz, tá bom? Então, eu já vou fazer a marcação dos alfinetes, utilizando já essa carreira para prender. É onde eu quero que a minha costura passe. Aqui é mesmo só para prender, tá, gente? Não tem muito segredo, porque eu já vou costurar ela de uma forma que vocês vão estar visualizando onde eu vou passar a costura, tá bom? Então, eu faço essa marcação com o alfinete, é só para deixar mais seguro, o forro não ficar saindo do lugar, não ficar no caso aqui, não ficar mal pregado, né? Não ficar mal colocado, tá bom? Então, aqui eu já fiz, né? Já passei o alfinete em toda a minha lateral, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui atrás. Então, ele tá preso. E aí, a gente vai fazer o que agora? Vamos pra máquina e nós vamos costurar essa peça nesse forro
Depois eu vou fazer aqui o recorte no formato do forro, para vocês verem como que vai ficar na hora de virar, tá bom? É igual eu falei, se vocês quiserem já fazer o recorte antes e prender com alfinete, também dá, tá? Só que assim, para mim é mais fácil, né? Aí é uma questão assim de vocês acharem se vocês conseguem aproveitar, né, questão de tecido, a forma que vocês cortarem, vocês conseguem aproveitar mais o tecido, ou se vocês não conseguem. Então, para mim, assim, essa parte, assim, de sobrar tecido e cortar as laterais, não me prejudique nada. Então, eu consigo fazer melhor, consigo executar melhor a costura também. Para mim, fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá, a próxima parte agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a aplicação dele na máquina. Interessante, gente, é que essa parte aqui, né, se vocês têm um avesso ou a parte da frente ou a parte direita aí do crochê, é interessante aqui, nessa parte, o crochê ele fique do avesso, que essa parte aqui, ela vai ir para dentro quando a gente for fazer, quando a gente for virar, né, esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai virar. Nesse caso aqui, onde eu executo ele todo em pontos altos, indo e voltando, então a gente sabe que não tem ao certo assim um avesso e um direito, né? Mas se for uma peça que vocês, né, queiram aplicar, vamos supor que vocês têm uma peça aí que tem flor, né, é um tipo de crochê que ele é executado de forma diferente, também vocês queiram fazer a aplicação dele na máquina, então é interessante vocês repararem que o lado avesso vai ficar aqui e o direito vai ficar para baixo, porque depois quando vocês virarem ele, é o direito que vai aparecer, tá bom? Gente, aqui eu tentei deixar o máximo iluminado aqui para vocês verem, espero que vocês consigam visualizar. Aonde que eu vou estar passando a costura, ó. Eu vou estar passando a costura aqui, bem na beiradinha mesmo. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem. Olha só onde que eu vou estar passando a costura. Eu vou estar passando aqui, bem na pontinha mesmo, tá? Que é onde eu tenho o finalzinho aqui das minhas duas carreirinhas de pontos baixos, tá bom? Então, eu tenho que costurar em cima dessas, porque pro acabamento, depois que eu virar, eu quero fazer o acabamento nos pontos altos, porque, né, pra gente que faz esse tipo de tecido, esse tipo de crochê, a gente sabe que a gente vai fazer o acabamento nos pontos altos, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho pra vocês como que é a questão do acabamento. Então, aqui, eu começo pela parte de trás, tá? Porque eu vou deixar aqui 4 dedos, mais ou menos, 3 dedos, 4 dedos sem costura. Vou deixar aberto sem fechar o forro, porque é onde eu vou passar toda a minha peça. Então, eu preciso pelo menos aí uns 4 dedinhos aí aberto, tá? Pra fazer, no caso aí, virar, né? Pra, no caso, eu virar e a peça toda ser passada por dentro, tá bom? Então, é isso. Então, aqui é onde eu posicionei a minha agulha, bem em cima mesmo aqui, tá? Aqui vocês vai ter uma possibilidade de trabalhar com a agulha, ó, desse tanto aqui, tá? Desde que vocês não prendam a parte de pontos altos, vocês podem prender, né? Daqui pra cá, vocês têm uma possibilidade aí de trabalhar com a costura. Mas eu indico vocês pegar sempre mais na pontinha aí possível que vocês conseguirem. E lembre de deixar aqueles 4 dedinhos aí pra virar, tá bom? Então, eu aconselho deixar na parte de trás, porque depois a gente vai passar uma costura por cima. E geralmente, é onde a gente consegue aí pregar uma etiqueta, né? E aí não ficar uma costura feia aparente, tá bom? Eu vou iniciar aqui a costura com vocês, eu não vou fazer por toda a volta. Depois que eu fizer por toda a volta, eu volto para mostrar para vocês, tá bom?
Vocês conseguiram perceber aonde foi que passou a minha agulha, né? E outra coisa que eu não falei, gente, eu utilizo a linha na cor nude, tá? Vocês podem usar ela tanto na canelinha quanto na agulha, porque na hora de virar ela não vai aparecer de nenhum lado nem do outro. Ela vai ficar embutida junto com a costura, então aí não corre risco de você ficar mostrando, né, linha de outra cor e tal. Então eu uso na nude porque aí eu padronizo, economizo também. Eu sempre compro de uma cor só, posso comprar em maior quantidade, fica mais em conta. Então é por isso que eu optei por usar essa cor, que é uma cor bem neutra, né? E se aparecer algum pedacinho, vai ser uma cor da pele, que não vai deixar nada feio, tá bom? Vou fazer aqui mais um pedacinho para vocês verem, tá? Onde que eu tô passando com a costura. Então aqui, gente, já passei costura por toda a volta. E é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Chega aqui na parte de trás, tá? Eu sempre deixo essa parte aqui sem fechar, que é onde eu vou virar esse trabalho, tá bom? Então é isso aqui que eu tava explicando já no comecinho ali, porque que eu já iniciei ele aqui, não iniciei no meio, tá bom? Porque chega aqui, eu deixo essa parte aberta, tá bom? Vocês conseguem ver, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender esse processo, tá? Mas ainda vou explicar direitinho como é que funciona essa questão de virar e vocês vão conseguir entender melhor. Então aqui, ó, tá vendo? Eu passei costura por toda a minha borda. Tá vendo como a linha nude vocês não conseguem perceber nem se a gente fosse usar desse lado o biquíni, mas isso aqui vai ficar pra dentro embutido. Eu utilizei o nude pra fechar, olha só. Fica praticamente imperceptível, vocês nem conseguem ver direito aonde foi que eu passei essa costura, mas ela está aqui, ó. Ela tá bem aqui, nessa bordinha aqui. Por quê? O que vai sobrar aqui, depois que eu virar, vai ser esses pontos altos aqui, onde eu vou passar a minha borda de acabamento, onde eu vou fazer o acabamento dessa peça quando eu virar, tá bom? Então aqui, gente, ó, vocês conseguem ver do outro lado que ficou tudo preso. Só essa parte aqui que eu deixei aberta, como eu falei, tá? Ó, tudo costuradinho. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar, né? Vou recortar aqui pra gente virar, tá? Vou tirar essas sobras e a gente vai virar aí o nosso trabalho. E você pode cortar ele aqui bem rentinho mesmo. Tome bastante cuidado aí pra não cortar em cima do seu crochê, tá bom? Aí você pode recortar e tirar toda a sobra de pano, tá bom? Gente, prontinho, eu tirei toda a sobra de forro, tá? E fica com as bordinhas, mas é importante ter essas bordinhas, tá? Não pode tirar rente não, porque senão você pode cortar aí até na costura. Então, gente, lembrando que isso aqui é só uma dica, tá? Eu não sou costureira, não sei costurar de fato. Isso aqui é só uma forma que eu desenvolvi para estar melhorando aqui a aplicação do forro e tornando ele um pouco mais profissional e mais bonito, né, de se ver. Então, assim, eu nunca fiz aula de costura, eu sei manusear a máquina de costura porque eu aprendi com a minha mãe, mas eu não sou profissional. Com certeza, uma profissional da costura vendo eu fazer isso, ela pode estar fazendo de forma melhor, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar, né, aqui agora, todo o biquíni por dentro daquela aberturazinha que a gente deixou, tá bom? E pode puxar, gente, que ele vai passar. Então, tá vendo? Que ele vai ficar todo pra dentro. Então, você vai arrumar aqui as pontinhas, que ele vai ficar todo embutido. Ó. Então, é basicamente isso aqui que eu faço pra tá dando esse acabamento. Então, aqui, ó,
como a gente utilizou aquelas 2 carreirinhas de ponto baixo que eu falei, a gente não tirou no nosso crochê, tá vendo? Quando vocês virar, vocês vão ver que ele vai ficar meio assim, torcidinho, né? Mas isso é normal, tá? O que vai tirar esse torcido aqui, o que vai melhorar isso aqui é o acabamento que você vai fazer depois com o crochê. Ele fica assim, tá bom? Depois que a gente passar, né, o biquinho de crochê, ou fazer o acabamento do jeito que você quiser. Você pode fazer ele em pontos baixos, né? Ou fazer o biquinho de crochê, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz esse biquinho aqui, essa bordinha, tá? Esse aqui ainda tá faltando só os arremates aqui, gente. Mas tá praticamente finalizado também, tá? Vocês podem estar fazendo assim, ou pode estar fazendo só o ponto baixo. Aí fica a critério de vocês, como que vocês gostam de finalizar aí. E depois que a gente fizer, né, ele vai ficar certinho assim, tá? Pode confiar que dá certo. Eu vou fazer para vocês verem aí. Eu vou fazer até desse mesmo biquinho aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó, depois ele acerta, o forro fica certinho. Fica tudo direitinho, tá bom? Mas aí quando vocês viram, dá essa impressão mesmo de que não deu certo. Mas vai ficar certinho, não se preocupe, tá bom? Porque a gente não vai usar ele assim sem acabamento. Ainda falta um acabamentozinho aí. Então, vocês viram que dá pra virar, né? Certinho. Aí, tem essa parte aqui que a gente deixou de fechar. O que eu aconselho vocês? Quem faz o uso de etiqueta, né? Aí você centraliza aqui bem no meio certinho a etiqueta. E aí você vai fazer a costura na máquina mesmo, já pregando a etiqueta aqui atrás, né? Se você não tem etiqueta, você pode fazer o linhavo na mão mesmo, lembrando que você tem que tá pegando, né, nessas 2 carreirinhas aqui. Nas 2 carreirinhas de ponto baixo, tá? Então, você pode finalizar ele aqui na mão. Esse daqui, por exemplo, gente, eu finalizei ele na mão mesmo, tá vendo? Depois que eu passei as carreirinhas de crochê aí, eu vim aqui e finalizei na mão. Não recomendo, não fica tão bonito, né? Já que você fez um trabalho todo aí na máquina, bem acabadinho, porque aqui eu pretendo colocar a etiquetinha, tá? Eu não tenho nenhuma etiqueta aqui para mostrar como que eu pregaria. Mas quem tem, já pode fazer esse acabamento aqui pregando a etiqueta, tá bom? Então, agora vamos para a parte de acabamento aqui do bico, tá? Desse biquinho lateral aqui para vocês verem. Espero que vocês estejam gostando até aqui, tá? Eu acredito que vocês estão um pouquinho desconfiadas, por causa que ele fica um pouquinho assim meio desajeitado, mas aqui ele não tá finalizado, tá? Aqui ele tá naquela parte que a gente tece só o crochê, né? Só que a diferença é que ele tá com forro meio aplicado aqui, ainda falta finalizar. Aí eu volto com vocês no processo aqui de finalização. Gente, aí que eu vim dar mais uma dica para vocês, né? Que eu também, a gente fazendo, a gente vai visualizando e vai tendo ideias, né? Quando a gente consegue criar, né? Eu sei que artesão é tudo criativo. Então aqui eu linhavei para fechar aquela parte, tá bom? E aí você já deixa ela linhavada, porque na hora de passar o crochê vai facilitar aí para vocês, tá bom? Então eu deixei ele bem linhavado aqui, ó, mostrar para vocês que eu tô com a agulha aqui ainda. Eu não vou deixar ele assim não. O que eu vou fazer? Aqui eu já vou passar a costura, porque, né, a dica que eu tô dando para vocês é vocês já fazerem a prega da etiqueta. Então, se vocês têm aquelas etiquetinhas de cetim ou de tecido, vocês já podem pregar ela aqui, tá? Que aí é o que eu vou tá fazendo, né, como se eu estivesse pregando a etiqueta, mas eu não tenho, né? Já falei que eu não tenho etiqueta, mas aí eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar. Gente, essa linha que tá mostrando aqui é do arremate, tá? Não é nada que soltou com a máquina, não é nada não. É arremate aqui da minha parte inicial aqui do crochê, que é a correntinha que tem, que a gente vai prendendo. Eu já aproveitei para ir prendendo ela aqui, mas aí eu vou dar uma queimadinha ou então vou usar a cola, tá? Eu
esse tipo de linha aqui eu prefiro queimar, tá? Que é aquela linha mais... É uma linha mais sintética, né? Que é a de poliamida. Então, a cola não adere muito bem a ela, não. A cola é melhor em linhas de algodão. Nessa aqui eu gosto de queimar. Então, tá soltando aqui, mas é do arremate inicial. Nada, a máquina não faz nada, não prejudica em nada aqui a sua estrutura, não, tá? Máquina de costura reta não corta, não estraga o crochê, tá? Você vê que toda a borda fica bem presinha e não estraga em absolutamente nada, tá bom? Então, é isso que eu vim falar aqui com vocês. A questão de vocês já alinhavar, deixar ela posicionada aqui no lugar, para depois vocês conseguirem passar o crochê, né? E não ficar prejudicado aí, porque se essa parte aqui ficar solta, ela vai ficar com as duas bordinhas levantadas, vocês não vão ter uma visão certinha de onde passar aqui o biquinho. Então, você já fazendo o acabamento, né? Como se tivesse costurado, aí você vai conseguir visualizar onde passar o biquinho certinho, tá bom? Gente, vou mostrar pra vocês, ó, que eu já fechei na máquina, bem na beiradinha, e não aparece praticamente nada de costura, tá vendo? Quando você faz a opção por uma linha mais nude, mais neutra, você consegue esse disfarce, né? Ela não aparece, não. Porque aí depende também um pouquinho do ponto da máquina. Você pode deixar ele mais apertadinho, tá? Então, é isso, ó. Tudo fechado. Então, assim, pra não dar esse efeito de máquina aqui por cima, tá vendo? É por isso que eu falo que o ideal seria você fechar aqui e finalizar com a etiquetinha. Que aí a gente sabe que toda etiqueta pregada vai aparecer costura mesmo, mas isso aí é um detalhe de costura mesmo, tá bom? Então aqui, gente, eu vou iniciar com o meu acabamento. Eu vou fazer o biquinho mesmo, tá? Então, eu tô trabalhando com 2 fios ainda. Essa linha eu gosto de trabalhar com 2 fios. E aí, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer 3 pontinhos altos. Eu vou pular uma carreirinha. Eu pego aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Entre um ponto e outro. E já vou... Faço um ponto baixo, e aí já começa a formar o bico. Eu vou subir só 2 pontos de correntinha, tá? Subir 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, e aí vocês vão contornando aí, tá bom? E eu sempre pego aqui, ó, entre um ponto e outro. Eu vou explicar melhor. Aqui, ó. Eu sempre pego aqui, ó, tá? No final aqui, entre um ponto alto e outro, tá? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver onde eu tô pegando. Eu sempre finalizo aqui esse bico aqui dentro. Vou fazer mais um para vocês visualizarem. Eu subo 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, para fazer esse bico, e vou pegar de novo aqui, ó, entre uma carreira e outra, tá? Esse é o biquinho, e aí vai formando esse bico lateral. Olha como que ele já vai ficando do outro lado, tá vendo? Ele já vai mudando aqui toda a estrutura. Vou fazer por toda a volta, gente, e eu venho falar com vocês, tá bom? Venho mostrar para vocês verem como que já muda, dá outro visual aqui para esse biquíni, que tá só com essa aplicação assim, que você tá visualizando meio tortinha, mas que depois ela vai endireitar aqui com o acabamento, tá bom? Depois que eu fizer toda a volta, eu volto com vocês e explico algum detalhe que ficou sem explicar aqui, para fazer esse bico, tá bom? Gente, voltei para vocês verem como que tá ficando, ó. Eu já passei em uma lateral e aqui na parte superior. Olha para vocês verem como que esse lado aqui ele já ajustou. Olha,
Tá vendo? Então é só uma questão mesmo de acabamento, tá? Depois ele vai chegar todo no lugar. Depois ele vai aparecer o acabamento e essa costura aqui que fica, né, à mostra pro lado de fora, desculpa, ela vai ajustar certinho no lugar. Aí vai ficar aparecendo aqui só o biquinho, tá vendo? Aí outra coisa que eu esqueci de explicar, mas eu falei que voltaria para falar detalhes desse acabamento. Aqui, ó, a gente não tem a referência aqui de onde pegar, né? Onde finalizar aqui o bico. Então aqui em cima, o que eu fiz? Eu fiz os 2 pontinhos, né? Na verdade, subi 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí eu pulei 2 pontos altos e peguei no terceiro. Tá bom? Então aqui você salta, pula 2, pega no terceiro, pula 2, pega no terceiro, tá bom? Até finalizar. Aí eu vou finalizar aqui e volto só com o resultado aqui desse acabamento de bico pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Gente, voltei aqui antes de finalizar aqui a parte de cima, só pra vocês verem como ele já se transformou. Gente, eu amo esse processo, porque você sai de algo que você acha que não vai dar certo, né? Para isso aqui. Olha só como é que fica. Tá vendo? Olha, gente. Do outro lado. Então, só para mostrar para vocês que dá super certo aplicar o forro dessa forma. Vou finalizar, tá? E venho com as dicas finais aí para vocês. Prometo que não vou demorar. Gente, então concluí aqui, né? Nosso acabamento com esse bico lateral. E eu vim mostrar para vocês essa finalização. Olha só, gente. Tenho certeza que no início ninguém dava nada por ele, né? Mas olha aí, onde chegamos. Eu amei o resultado, né? Eu gostei muito de ter feito dessa forma. Na verdade, esse é o terceiro que eu tô fazendo aqui junto com vocês. O primeiro eu falei que eu fiz um teste, deu certo, mas eu ainda não tinha desenvolvido essas 2 carreirinhas laterais aqui para aplicar o forro melhor e não tirar no crochê, né? Aqui nos pontos altos. Então, eu vi que eu precisava melhorar só essa questão no crochê para aplicar o forro. E aí, gente, uma pena eu só não ter a etiqueta para mostrar para vocês, né? Aqui, como que eu colocaria, tá? Eu acho que dá um diferencial, que vai dar um diferencial, mas tenho certeza que nos meus próximos vídeos eu já vou ter e vou conseguir aplicar aí pra vocês. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, aqui é só finalizar aqui colocando os cordões, aí eu faço ele assim, ó. Aí, como eu tava dizendo, eu faço o cordãozinho, né? Eu teço em torno, esses aqui está com 55 centímetros, esses cordões. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço esse cordão, que aí vocês vão tecer aí 4 cordões, né? Um em cada ponta, com essa espessura de 55, com esse tamanho, né? Desculpa, com esse tamanho de 55 centímetros. E para finalizar, vai dar certinho. Vou mostrar que aí a gente já finaliza esse trabalho aqui, tá bom? Bom, então aqui como que eu faço? Eu vou pegar aqui na minha... Tá vendo que eu tenho 2 pontinhos aqui? Eu tenho dois bicos, né? Esse e esse. Esse aqui é a parte da frente, tá? Eu tenho 2 bicos, eu vou pegar... Vou iniciar meu cordão aqui e aqui e vou dar sequência. Eu vou mostrar pra vocês como eu inicio, que eu gosto que dá esse detalhe triangular aqui no início. Então, como que eu faço?
Aqui eu já vou prendendo essa linha aqui, né? Melhor. Vou iniciar ele já com a correntinha. Fica mais fácil aí para vocês visualizarem. Aí eu vou fazer aqui, gente, 3 pontos. Vou dar uma laçada na agulha e eu vou vir aqui, ó. Eu iniciei nesse aqui e vou vir aqui. Aí vocês vão ver que vai dar um efeito bem legal aqui, triangular. Então, eu pego bem em cima desse aqui também. Deixa eu pegar bem em cima desse pontinho aqui, que vai ficar bacana. Então, eu gosto de dar esse efeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, acabado. Olha só. Tá vendo? Dá esse efeitozinho aqui no início do cordão. Olha, de cada lado. Eu acho que fica legal, dá um detalhe, uma aberturazinha. Se você quiser já iniciar também colocando uma pérola ou um detalhezinho aqui em madeira, depois eu vou trazer pra vocês com esse detalhe pra vocês visualizarem. E aí eu vou subir 3 correntinhas, vou dar laçada na agulha e vou pegar aqui, ó. Tá vendo? E vou subir com ponto alto. Faço do mesmo jeito. 3 correntinhas, dou a laçada, pego aqui na base do meu ponto alto e vou subir. 3 correntinhas, um ponto alto, sempre finalizando ele aqui. E aí vou seguindo, vou tecer o cordão assim, em torno aí de 50, 55 centímetros, eu acho que é um tamanho bom. Maior que isso fica exagerado. Tá bom? E aí você dá sequência e faz nas 4 laterais aí, pra você ter aí esse efeito. E aí, gente, a gente concluiu a nossa aula de hoje, que além dessas diquinhas que eu dei aí, né, do cordão e tudo mais, o principal mesmo era a aplicação do forro, que a gente conseguiu concluir nessa aula. E aí, aqui é só dar sequência, tá? Eu não vou finalizar porque esse vídeo já ficou um pouquinho grande. Então, é só dar sequência aqui, tecer as 4 laterais aqui do seu cordão, dos cordões, tá bom? Pra amarração. E aí, gente, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam dessa dica, dessa técnica de aplicação de forro. Se vocês vão reproduzir, né? E se vocês reproduzirem, gente, me fala, comenta aqui se vocês conseguiram. E se vocês também tiverem alguma dica aí, né, pra melhorar esse tipo de aplicação, vocês também podem estar me dando, porque eu super aceito dicas, tá bom? Aqui a gente tá com esse canal aberto pra gente compartilhar aí o que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Porque artesanato é isso, né? Artesanato é a gente tá sempre tentando melhorar, tentando inovar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês reproduzam. Se tiver gostado, gente, compartilha aí com as amigas, né? Se você achou que é uma super dica, compartilha com todo mundo aí, para elas tentarem fazer também, tá bom? E é isso. Eu finalizo essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí, só para finalizar, o que eu tava pensando em falar para vocês é que esse tipo de aplicação, você não consegue trabalhar ele só com esse tipo de amarração não, tá? Tenho certeza que você que gosta de usar o elástico nas laterais, né, e aqui em cima fazer com elástico, também dá para você passar o elástico. Em vez de fazer o bico, né, você vai estar prendendo seu elástico, né, da forma que você gosta de prender aí, com pontos baixíssimos, né, ou pontos baixos. Você ainda consegue reproduzir o bico também após aplicar o elástico, tá bom? E aí é isso, dá pra fazer com elástico, tá bom? Depois eu vou trazer uma peça toda montadinha com a aplicação em elástico. Em vez de ser a amarração nas laterais, vou fazer o biquíni todo em elástico pra vocês verem
Pra gente ver, né? Que eu também não sei se vai ficar legal, mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu sempre coloco os forros, mesmo que eu colocava manual, eu sempre coloco ele antes de passar o elástico, então sempre deu mais certo eu colocando o forro primeiro e depois eu finalizando a parte do elástico. Então eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu já fiz, só que com a aplicação manual, né? Com a costura manual e não na máquina, tá bom? Mas dá certinho, tá bom? E depois eu vou trazer um prontinho aqui com esse tipo de aplicação de forro e elástico nas laterais aí para vocês verem também. É isso, gente. Deixa aí seus comentários, sua curtida, tá bom? E um grande beijo para vocês, até a próxima. E eu vou finalizar aqui meus cordões que eu acabei desmanchando aqui. Um beijão, até a próxima.